Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para mais uma aula. Vocês sabiam que nós estamos num projeto? Não sabiam, né? Mas agora vocês vão saber, ó. Projeto Consciência Negra. Lê aqui comigo na minha camisa, ó. Respeito não tem cor, tem consciência. O respeito tem que ser para todos, independente da sua cor, seu tipo de pele, seu tipo de cabelo. Todos nós temos que ser e devemos ser respeitados. Mas, infelizmente, nem sempre acontece dessa forma. Teve muito tempo atrás que era muito pior. Deixa eu falar com vocês um negócio. Vocês já imaginaram uma máquina do tempo? Já pensou se nós pudéssemos ir lá no passado e vermos algo que às vezes só o professor fala, que aconteceu, ou que a mamãe fala, ou o vovô? Já pensou se nós pudéssemos estar lá pessoalmente e essa máquina do tempo nos levasse até essa época? Ah, se tivesse essa máquina mesmo, eu gostaria de ir lá na época da minha infância. Eu gostaria de ir lá, rever como é que era, rever como as coisas que eu fazia. Mas também eu gostaria de ir em outro tempo, mais tempo atrás ainda. Vamos ver o que a nossa máquina do tempo tem para nos mostrar. Infelizmente, né, a nossa aqui não tem como nos levar, né, nos transportar. Mas nós podemos sim nos transportar através de leitura, através de conhecimento, através de imagens. Ok? Vamos ver o que essa máquina do tempo aqui, ó, tem para nos mostrar? Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Ali. Ah, professor, só tem um número. 1500, né? Estamos aqui, 1500. O que será que aconteceu aqui em 1500? Ah, professor, não sei. Acho que a minha avó sabe. Acho que o meu pai sabe. Ó, 1500, vou ler aqui para vocês. É muito tempo atrás, né? Foi o descobrimento do Brasil. No dia 22 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarca em terras brasileiras com a sua frota portuguesa. O objetivo inicial era estabelecer territórios para as viagens às Índias. É importante entender, contudo, como tudo aconteceu, as causas e consequências da expedição e como se deu o primeiro contato com os índios que já habitavam nas terras brasileiras. Então, 1500 foi o descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil em partes, né? Porque já existiu aqui quem? Os indígenas, né? Os indígenas já estavam aqui no Brasil. E eles estavam atrás de quê? Os portugueses? Atrás de territórios. Atrás de tomar domínio, né, de territórios. Só que eles não se atentavam que já tinha pessoas aqui, já existiam pessoas nessa terra e que já eram os donos dessa terra. Então começou toda aquela situação em 1500, há muito tempo, né, o descobrimento do Brasil. Em 22 de abril, quem foi? Pedro Álvares Cabral, que veio aqui e descobriu o Brasil. Só que, como nós falamos, já estava habitado. E essas pessoas, né, os indígenas ficaram um pouco temerosos, ficaram sem entender, porque eles não tinham conhecimento. Então eles foram sendo o quê? Enganados, né? Foram sendo enganados pelos portugueses. Os portugueses foram usando eles como escravos e tudo mais. Só que os indígenas não tinham essa resistência
e não eram acostumados a viver naquela vida de serem escravos, trabalhando de qualquer jeito. Eles não tinham uma resistência muito forte. Então, eu não, eu tenho certeza que a nossa máquina do tempo tem outras coisas também para mostrar pra gente. Vamos ver? Aqui, ó. Eita! Mais uma aqui, ó. 1530 a 1815. Vamos ver o que aconteceu aqui. Brasil colônia, 1530 a 1815. A chegada dos portugueses ao continente americano e o início da colonização. Algumas décadas depois foram responsáveis por iniciar um período na história conhecido como Brasil colônia. Os pontos principais foram as capitanias hereditárias, a economia, né? Eles tinham que organizar a economia, o extrativismo vegetal, né? Tirava os vegetais, o mineral, as pedras preciosas, a pecuária, a escravidão, a organização política, né? A expansão territorial. O que nós falamos aqui? A escravidão. Nessa situação dos indígenas estarem com dificuldade, né? Não aceitarem serem escravos, porque eles eram donos, eles eram os habitantes já dessa terra, eles pensaram, eu vou lá pegar um povo que tem resistência. Foram lá para a África, trouxeram, né, com pensamentos, achando, né, falando que ia ser muito maravilhoso, que eles iam ser empregados, criaram um monte de situações e trouxeram os negros lá da África para o Brasil. Só que, quando eles chegaram aqui, se depararam com o quê? Com as mentiras. Eles iam ser escravos. E escravo não tem direito, escravo não tem salário, escravo não tem voz, escravo não tem vez. Escravo era como se fosse um animal que, quando não servia mais, eles matavam, ou eles tiravam, fazer alguma coisa. Eles eram vendidos, começaram a ser vendidos, comercializados como mercadoria. E o que era um sonho se tornou um pesadelo. Vamos ver algumas imagens? Será que a nossa máquina do tempo tem algumas imagens para nos mostrar? Vamos ver. Tem aqui, ó, algumas imagens. Vamos observar aqui cada imagem. Eles chegavam aqui e eles tinham que trabalhar. Eles trabalhavam duro. Olha aqui, ó, como é que eles trabalhavam carregando, ó, faziam todo o trabalho pesado, todo aquele trabalho pesado. E aqui, ó, carregando, ó, eles carregavam. Eles tinham resistência, né? Eram fortes e tudo mais. Nós temos também aqui, ó, olha como era o descaso. Os senhores da época, como é que faziam? Eles carregavam. As crianças aí, ó, as crianças negras, né, trabalhavam também, ajudando os pais. Nenhum tinha direito a nada, tinha direito a servir nada. Aqui eles criavam engenhos, ó, para moer cana. Ó, para moer cana, olha aqui, ó. Vários trabalhando, né, com força total. Aqui, ó, eles pilando, né, coisas, sempre em dois, porque era um trabalho muito pesado. E às vezes eles também os juntavam assim, vários, ó, alguns trabalhando aqui atrás, ó, observando, sempre eles estavam trabalhando. E nisso, olha aqui para mim, nisso, os brancos que mandavam em tudo. Os senhores, né, os coronéis da época, eles mandavam em tudo. E eles só tinham que somente obedecer. Quando não obedecia, olha aqui, ó. Olha essa cena aqui, ó. Observa bem direitinho aqui, ó. Que coisa lastimável. Os ricos, né, comendo, se alimentando,
E as crianças negras, ó, se alimentando de restos, né? Se alimentavam aqui de restos e tudo mais. E sempre eles sendo abanados, né? Sempre sendo como se fosse donos mesmo. Como se o animalzinho, né? O animalzinho não cuida, não fica lá com você e tudo. Eles eram incutidos na mente deles que eles eram inferiores. E quando não acontecia isso, o que veio? Ó, como eles vieram, um pouquinho aqui de como eles vieram. Depois nós vamos falar mais um pouco aprofundado como eles vieram. Ou a situação que eles vieram lá da África. Em navios negreiros, né? Nós vamos ver na próxima aula bem direitinho como foi isso. Amontoados, todos amontoados, numa situação precária, numa situação muito difícil. Eles eram, quando não faziam, tá? Quando eles não faziam o que era para ser feito, eles eram castigados, olha, alguns castigos. E as crianças vendo os pais sendo castigados. Eles não tinham pudor, eles não tinham esse pudor, eles não tinham esse medo, eles não tinham respeito nem pelas crianças. Olha aqui também outro tipo de castigo. Tá vendo? Eles eram colocados no tronco. Eles eram colocados no tronco, espancados, né, chicoteados até a morte. Alguns eram até a morte. Outros, né, ficavam lá e como eles sempre são bastante resistentes, o que acontecia? Alguns não morriam. E outros era somente um corretivo mesmo. Então, isso era bastante comum na época. Hoje, não. Hoje, nós não temos mais isso. Mas será que nós ainda temos preconceito? Pensa aí comigo. Mas também, alguns deles, né, quando conseguiam, eles tentavam, de certa forma, ó, trazer um pouco de alegria, né? Eles conseguiam se juntar um pouco. Alguns fugiam. Olha aqui para mim, ó. Alguns fugiam para quilombos, criaram quilombos para se fortalecer e acabar com aquilo. Eles queriam acabar. Você já imaginou alguém que está sofrendo, que está passando por essa situação, querer permanecer nisso? E eles se juntarem e começarem a criar organizações, se organizar para acabar com tudo isso. E muitas das coisas que nós temos hoje, nós temos bastante herança afrodescendente, né? Que vieram dos negros. Hoje a gente observa, né, que é diferente. Que hoje o negro tem voz, o negro ele é respeitado, que o negro ele pode entrar e sair. Claro que em algumas situações você já pode ter se deparado, sim, com preconceito. Mas hoje o negro não vai mais para o tronco. Hoje o negro não acontece mais essas situações lastimáveis que a gente viu aqui. Em praça pública, não bastava somente ele apanhar. Tinha que ser uma vergonha. Em muitos casos eles estavam sem roupa, eles tinham que ser humilhados e, além de humilhados, apanhar. Então era muito ruim. Tudo bem, crianças? Estão gostando da aula? E não esqueçam, tá bom, crianças? Para você assistir essa aula e outras aulas, vá lá na nossa plataforma Eduque, como está aí na sua telinha. Juntos nós somos mais fortes. E quando nós aprendemos juntos, nós conseguimos debater juntos e crescemos juntos. Ok, crianças? Tchau, tchau e até logo!